Hoje a gente vai mergulhar de cabeça em um dos maiores desafios que um país pode ter, o planejamento energético. Parece um tema técnico, né? Mas na verdade é uma operação de altíssimo risco, super complexa, que mexe com tudo, desde a grande indústria até a lâmpada dentro de casa. Então vamos entender como funciona essa arte do equilíbrio. Pois é, essa pergunta não é só força de expressão, não. É o quebra-cabeça que o Brasil tem que montar todos os dias. E a gente vai usar justamente o caso brasileiro para entender essa operação gigantesca. É um verdadeiro malabarismo em escala nacional. Então, para a gente começar a montar esse quebra-cabeça, a primeira peça é entender a base do sistema brasileiro. Sabe, diferente de muitos lugares no mundo, a espinha dorsal da nossa eletricidade não vem do carvão nem do gás. Vem, na verdade, da força da água, dos nossos rios. E aqui tem um detalhe que é super importante. Se a gente olha para a matriz energética total do Brasil, ou seja, incluindo combustível para carro, para tudo, aí sim quase metade vem do petróleo. Mas, se a gente der um zoom e olhar só para a geração de eletricidade, a história é outra. O cenário muda completamente. Mais de 60% vem das hidrelétricas. E isso, claro, coloca a nossa matriz elétrica como uma das mais renováveis do planeta. E aí que está o grande paradoxo. Essa é a nossa maior força, mas ao mesmo tempo é a nossa maior fraqueza. Pensa bem, ter um sistema que depende da água é ótimo para o meio ambiente, certo? Energia limpa. Só que isso cria uma dependência gigantesca de uma coisa que ninguém consegue controlar, o clima. Basicamente, se não chove, o sistema inteiro fica em risco. E olha, essa vulnerabilidade não é só uma ideia no papel, não. A história do setor elétrico aqui no Brasil é, de um lado, uma história de crescimento impressionante, mas, do outro, é também uma história de falhas de planejamento que, mais de uma vez, levaram o país muito perto do colapso. Essa história toda pode ser dividida em, digamos, 4 grandes fases. Começou lá atrás, com empresas privadas tocando tudo. Depois, veio uma fase de mais controle, de institucionalização. Aí o negócio explodiu com crescimento liderado pelo Estado, a era das hidrelétricas gigantes. E, finalmente, ali a partir dos anos 90, o setor entra nesse modelo que a gente conhece hoje, com mais privatização e competição. É uma busca constante pelo melhor jeito de gerenciar esse recurso que é tão essencial. Mas mesmo com todo esse desenvolvimento, tinha uma crise se formando bem debaixo do pano, e ela estourou de vez em um ano específico, um ano que ficou marcado na memória de todo mundo no Brasil. Em 2001, foi quando veio o famoso apagão. O país inteiro teve que entrar no racionamento de energia super severo. E o motivo? Foi literalmente a tempestade perfeita. De um lado, faltou investimento em novas usinas e linhas de transmissão para acompanhar o crescimento do consumo. E do outro, para piorar tudo, veio uma seca braba que deixou os reservatórios quase vazios. Foi um fracasso tão grande que obrigou o Brasil a repensar completamente o seu planejamento estratégico. Então, a crise de 2001 foi um trauma sem dúvida, mas também funcionou como um catalisador, sabe? Uma lição aprendida na marra. A partir daquele momento, o setor teve que adotar ferramentas de gestão muito mais sofisticadas, tudo para tentar evitar que um desastre daquele acontecesse de novo. E uma dessas ferramentas essenciais é o tal do ciclo PDCA. É o nome técnico, mas a ideia é simples. É um ciclo de melhoria contínua. Funciona assim. Primeiro você planeja o que vai fazer. Depois você faz, executa o plano. Em seguida você checa os resultados para ver se deu certo. E por último, você age para corrigir o que deu errado ou para melhorar ainda mais. Num sistema que muda o tempo todo como o de energia, esse ciclo tem que estar girando sem parar. Outra ferramenta clássica que entrou no jogo foi a análise SWOT, ou FOFA em português. Ela basicamente força os planejadores a terem uma visão de 360 graus do cenário. De um lado, eles olham para dentro, mapeando as forças, como o nosso potencial hídrico gigante, e as fraquezas, como equipamentos que já estão ficando velhos. Do outro lado, olham para fora, para as oportunidades, tipo atrair novos investimentos, e para as ameaças como, adivinha, as secas e as mudanças climáticas. E com a privatização, o jogo mudou. O setor deixou de ser um monopólio do governo para virar um mercado competitivo. E para entender essa nova dinâmica com um monte de gente jogando, os planejadores usam um outro modelo chamado as 5 forças de Porter. Essas 5 forças são basicamente as pressões que existem nesse mercado. É tipo um mapa da competição. A gente olha para a ameaça de novas empresas entrarem no setor, o poder de negociação que os fornecedores de equipamentos têm e também o poder de negociação dos clientes. Tem ainda a ameaça de tecnologias novas que podem substituir as atuais e, claro, a rivalidade que já existe entre as empresas que estão no jogo. Ficar de olho em cada uma dessas forças é crucial para qualquer estratégia. Mas olha só, mesmo com todas essas ferramentas super modernas,
A verdade é que o sistema opera sob risco o tempo todo. É um equilíbrio muito delicado. E cada um dos jogadores desse tabuleiro, quem gera a energia, quem transmite e quem distribui, enfrenta seus próprios perigos. Vamos começar por quem gera a energia, as usinas. Para elas, o risco é duplo. Primeiro, tem o risco de mercado. O preço da energia sobe e desce, é uma loucura. E segundo, o risco operacional, que no nosso caso é basicamente não saber se vai chover o suficiente para encher os reservatórios e gerar eletricidade. Agora pensa nas distribuidoras, as empresas que levam a energia até a tomada lá de casa. O desafio delas é absurdo. Elas precisam prever o consumo e comprar a energia com 5 anos de antecedência. 5 anos. Se errarem essa previsão, seja para mais ou para menos, o prejuízo financeiro pode ser gigantesco. E as transmissoras? O papel delas é construir as autoestradas da energia, as linhas de transmissão. O risco delas é o risco do projeto em si. A gente está falando de obras com orçamentos de bilhões, que cortam o país de ponta a ponta e enfrentam desafios enormes, de licença ambiental à negociação de terras. Ok, então como é que toda essa gente se protege desses riscos todos? A palavra-chave aqui é hedge. Em inglês, hedge significa cerca, e a ideia é exatamente essa. Eles constroem cercas financeiras usando contratos de outros mecanismos de mercado para se proteger dos riscos específicos de cada operação. E tudo isso nos traz para a grande sacada da história toda. O planejamento energético não é sobre eliminar o risco. Isso seria impossível. O jogo aqui é sobre gerenciar o risco da forma mais inteligente possível. E esse número aqui na tela, 5%, é a chave de tudo. O sistema elétrico brasileiro é projetado para aceitar um risco de até 5% de faltar energia. Aí vem a pergunta, mas por que não 0% de risco? Simples. Porque construir um sistema à prova de falhas, com garantia total, seria tão caro, mas tão caro, que a conta de luz se tornaria impagável. Então, o que se faz é assumir um risco calculado. E esse é o ato final do malabarismo. O objetivo é achar aquele ponto ótimo de equilíbrio. O ponto exato onde o custo de operar o sistema que já existe é igual ao custo de expandir o sistema com novas usinas e linhas de transmissão. É a arte de manter as luzes acesas sem quebrar a economia com investimentos exagerados. Depois de ver tudo isso, a pergunta que fica no ar é, com tanta variável, tanta incerteza, tanto risco, será que é possível existir um plano de energia que seja perfeito? E a resposta, na verdade, é não. O objetivo aqui não é buscar um plano perfeito, porque a perfeição é algo estático, parado no tempo. O objetivo é buscar um plano resiliente, que é algo dinâmico. A verdadeira estratégia por trás de todo esse planejamento é usar as lições das crises do passado para construir um sistema forte o bastante para aguentar os trancos do futuro. É um jogo que, na verdade, nunca acaba.